Ready? And Prontos? Jesus said, Jesus disse: "Not everyone who says to me, nem todo mundo que fala pra mim, Lord, Lord, Deus, Deus, will enter the kingdom of heaven, vai entrar no reino de Deus. but whoever does the will of my Father Mas quem fizer a vontade do meu Deus will enter." vai entrar. So in this verse, Então, nesse versículo, we can understand that to enter God's kingdom, a gente pode entender que para entrar no reino de Deus, it is not just about saying that you love Him. não é só falar tipo, eu amo ele, And that you want to go to His kingdom. e que você quer ir pro reino dele. But we must do the will of God. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. My question for today is, which is the real God's will for your life? Qual que é a minha pergunta para você hoje é: qual que é a verdadeira vontade de Deus para você na sua vida? The Bible says His will is good, acceptable, and perfect. Na Bíblia fala que a sua vontade é boa, é aconchegante e perfeita. Look at Romans 12:2. Olhe para Romanos 12:2. Do not conform Não confirma to the pattern para o padrão of this world, do padrão desse mundo, but be transformed mas sejam transformados by renewing por renovando of your mind. da sua mente. Then you will be able Aí você vai ser possível to test and approve para testar e aprovar what's God's will. qual que é a vontade de Deus. His will, His Sua- good, pleasing, and perfect will. E a sua vontade é perfeita, boa e agradável. To live the will of God, first we need to renew our mind. Para viver a vontade de Deus, primeiro temos que renovar nossa mente. How to renew our mind? Como renovar nossa mente? Renewing our mind Renovando a nossa mente is not like taking a brain of someone is not like não é como pegando a mente de outra pessoa and switch with another guy, e trocando com outra pessoa. but is in a spiritual way. You have to learn what God is, what He does. Mas numa forma espiritual a gente tem que aprender a mudar o que a gente faz, o que a gente pensa. That's the way to be real transformed and start to test
and see the real will of God. Esse é o jeito pra gente resetar a nossa mente, o nosso caminho, e pra viver a vida completa de Deus. One of the most important will of God Uma das mais importantes vontades de Deus for us is resumed in 2 steps. para nós é resumido em duas partes. Step 1, seek first the kingdom of God. Primeiro passo. Buscar primeiro o reino de Deus. So, seek first the kingdom of God is you can seek anywhere you want. Para buscar o reino de Deus, você pode procurar todo lugar. Can be in your house, Pode ser na sua casa, in your school, na sua escola, in your business, na sua empresa. and you have to try and seek for the kingdom of God. Primeiro você tem que tentar e buscar o reino de Deus. So, you don't need to go like in the church Então, você não precisa ir tipo na igreja and ask for someone how to find the kingdom of God. e pedir para alguém tipo me ajude a encontrar o reino de Deus. You have to find it. Você tem que encontrá-lo. So, you have to search and you will find it. Você tem que buscar e você vai achá-lo. Step 2, seek the righteousness of his kingdom to live a great life on earth. Passo 2. Buscar primeiro o certo, o correto, a justiça de Deus e a sua certeza. And we have 2 different lives. E a gente tem duas vidas diferentes. We are in Brazil, A gente está no Brasil, but our country is not Brazil. mas o nosso país não é o Brasil. Our language is not Portuguese. A nossa linguagem não é português. But our real country, Mas nosso país de verdade it's there in the kingdom of God. tá lá no reino de Deus. Our language, Nossa linguagem it's not Portuguese. não é português. It's the language of God. É a linguagem de Deus. So you don't, in a spiritual way, your language is the tongues, Numa forma espiritual, a sua linguagem é as suas línguas. and in a spiritual way, your kingdom, your country is not here in Brazil. E num jeito espiritual, o seu país não é aqui no Brasil. But it's there in heaven, in the kingdom of God. Mas é lá no céu, no reino de Deus. And when someone born again, Quando alguém nasce de novo, this is the thing that happens. e essa é a coisa que funciona. They don't live anymore in Brazil, Eles não vivem mais no Brasil, but they live there in the heaven of God. e sim no reino de Deus. So, when my parents go in a lot of places, Os meus pais vão em muitos lugares. and a lot of places have people that born again. E muitos lugares tem pessoas que nascem de novo. And when we born again, E quando a gente nasce de novo, we have a new life. a gente tem uma vida nova. Not like starting like a baby and then an adult and then die. Não é tipo ser adulto, aí você morre, é bebê, aí volta a ser adulto, idoso, aí morre. But
you have to born again to live for God. Mas você tem que nascer de novo pra viver para Deus. And many times, people that don't born again, God is around them. E muitas vezes, pessoas que ainda não nasceram de novo, Deus está perto deles, mesmo assim. But when people born again, it's like inviting God to come in their hearts. Mas quando a pessoa nasce de novo, é como se estivessem convidando Deus para entrar em seus corações. So my parents, they went to a lot of places and people let them come inside. E então meus pais foram em muitos lugares e deixaram e viram que muitas pessoas deixaram Deus entrar em seus corações. They did not say, no, you cannot stay here. I don't know you. Não falaram assim, ó. Não, você não pode ficar aqui, eu não conheço você. As we read in Matthew 6:33, Como nós limos em Mateus 3:33, and this was the second step. que foi o segundo passo. But seek first the kingdom of God Mas primeiro busquem o reino de Deus and his righteousness, e a sua justiça, and all these things e todas essas coisas will be added to you. vão ser adicionadas para você. What will be added to you? O que vai ser adicionado para você? You will have love, Você vai ter amor, you will have a lot of friends, você vai ter muitos amigos, and all things means food, drink and clothes. e todas essas coisas significam comida, água, bebidas e roupas. In Matthew 6:31 Em Mateus 6:31 says, fala: therefore do not be anxious, portanto, não sejam ansiosas, saying, falando: what shall we eat? o que devemos comer, Or what shall we drink? ou o que devemos tomar, Or what shall we wear? ou o que nós devemos vestir. You don't need to do all of that. You don't need to ask. Você não tem que fazer tudo isso, você não tem que pedir, Because God, He will do all of that for you. porque Deus fará tudo isso para você. So don't go asking, what will I drink? What will I eat? What will I use? Então não vão perguntando o que eu vou vestir, o que eu irei tomar, o que eu vou tomar. That's the wisest way to live a life fully. Essa é o melhor jeito pra gente viver uma vida cheia Of God's will da vontade de Deus. into our daily routine. Dentro para nossas diária rotinas. Day after day, Dia após dia. everywhere. Todo dia. Todo lugar. Thanks for attending. Obrigado pela sua atenção. And remember, today we learned Então, lembre, hoje a gente aprendeu how to enter the kingdom of God. como entrar no reino de Deus. So, and the step 1 Então, o passo 1 was seek anywhere you want. é buscar qualquer lugar que você quiser. And then step 2 E o passo 2 is you have a lot of rules here and there in heaven. você tem muitas regras aqui e lá no céu. And you have one rule here that you can do. Mas tem uma regra aqui que você possa fazer. That is not sharing your lunch in school, Que é não dividir seu lanche na escola. but there in heaven is way different.
mas lá no céu é muito diferente. You have to share. Você tem que dividir. And I would like to ask someone that still didn't. Eu gostaria de pedir para alguém que ainda não nasceu de novo, if they want to born again and live for God. se eles querem viver de novo e viver para Deus. And if you wanted to do this today, E se você quiser fazer isso hoje, please stand up. por favor, levante. Okay, I'm going to pray now. Tudo bem, vou orar agora. Thank you, Jesus, for this day. Obrigado, Jesus, por esse dia. Thank you that we can do your will A gente possa fazer a sua vontade to enter his kingdom, in your kingdom. para entrar no seu reino. And thank you E obrigado. that you can do all of these things for us. E que você possa fazer todas essas coisas pra gente. So as food, Como a comida, drinks, bebidas and clothes. e roupas. And thank you that you could always help us in hard situations. E obrigado que você sempre possa nos ajudar em situações diferentes. In Jesus' name, Em seu nome a gente ora. amen. Amém. Thank you. Muito bom, obrigado Taylor, Gus, obrigado Cal, obrigado Ciro por construírem esses homens aqui. A palavra de Deus através da boca de duas crianças, você não poderia escutar a palavra de Deus do modo mais puro e mais simples possível. Porque não existe intenção, eles nem têm experiência de vida, não têm desgosto para ficar tentando colocar isso no meio. Não existe, não tem nada ali, né? Não existe filtro. Não existe filtro mundano, não existe nada ali. Então, basicamente, o que eles fizeram aqui foi pregar o que realmente o céu ele é. Eles vieram trazer mais um dia à memória de vocês aquilo que dá esperança. E eu queria só amarrar tudo isso que eles falaram aqui, o Taylor e o Gus. Em Tiago 1,17 fala assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem do Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Então tudo que a gente vê e tudo que a gente recebe vem de outro lugar que não é do mundo. E eu tenho uma mensagem, eu não vou discorrer ela aqui toda hoje, mas que se chama Trocando o Mundo pelo Reino. Trocando o mundo pelo reino. O mundo tem um sistema. O reino ele tem outro sistema. E você e eu fomos projetados para que a gente viva o reino de Deus. E não o mundo. O mundo é um sistema. Eu falei aqui, acho que na primeira sessão, e eu gosto muito de sempre colocar de novo na mesa esse entendimento de que o mundo é uma coisa e terra é outra. A terra, com T maiúsculo, o planeta Terra, ele nos foi dado como herança, ele nos foi dado como plataforma para que a gente desfrute 100%, para que a gente cresça, para que a gente multiplique. E o mundo é um sistema. Então, é fácil a gente se confundir com o sistema do mundo e ser enganado pelo sistema do mundo. Eu estava conversando ontem no casamento, antes de começar com o João, sobre a questão da Europa e tal, por que a igreja lá mudou muito e tal. Daí o João comentou assim, mas engraçado, né? Porque antigamente a Europa era um dos maiores polos da palavra, da Bíblia, a igreja comandava, a igreja... E aí eu comentei com ele, exatamente. Então, e esse era um grande problema da Europa, né? Porque a igreja, na verdade, ela controlava as pessoas.
A igreja, ela usurpava do poder que ela tinha, da religião, para controlar as pessoas. E o tempo foi passando. E aí, por que hoje a igreja ela é fria? Por que hoje Jesus, às vezes, não faz muito sentido pro país do primeiro mundo? Porque o tempo foi passando e as pessoas foram ficando inteligentes. Que antigamente a mulher ela nem podia saber ler e poucos homens sabiam ler. E o mundo foi crescendo, as coisas foram desenvolvendo, a tecnologia ela foi evoluindo e as pessoas foram tendo mais acesso à informação. E aí, como acontece? Elas abriram mão daquela religião, elas foram deixando de ser idiotas. Yeah, go there with mamãe. Go there with mamãe. Go there with mamãe. Ok, então fica quietinho aqui com o papai. Papai is talking here, ok? E as coisas foram evoluindo, a informação foi chegando nas pessoas, as pessoas foram ficando menos idiotas e elas foram vendo como a igreja, a religião medieval, ela usurpava das pessoas. E aí, em troca disso, porque a religião não é Jesus, religião não é reino. A igreja, como ela funcionava, aquilo lá não é o reino de Deus. Aquilo lá não é o que Deus sonhou lá em Adão, lá na criação. E aí elas foram vendo que aquilo ali não supria elas, aquilo ali só manipulava elas. E aí chegou o ponto que elas eram mais informadas e através dessa informação elas foram conquistando as coisas. Através do trabalho, através do dinheiro, E eles começaram a ter as coisas. E eles viram que eles não precisavam mais da igreja, da religião, para ter as coisas. Porque como que funcionava? Tem uma analogia, uma historinha que o Góes, não sei quem conhece o Alessandro Góes aqui, ele conta que eu acho bem legal. Né? Antigamente, como que a igreja manipulava naquela época as pessoas? Né? As pessoas chegavam para falar com o padre e elas tinham posse de terras, tinham um tipo de trabalho e elas eram obrigadas a confessar para o padre. Então chegava lá no padre, o padre falava assim, então, você sabe, né, que eu sei, né, o que você fez, você sabe que eu estou sabendo aí do aquele negocinho com o seu João lá, e o seu marido Pedro, acho que é bom ele não saber, né? Então, a senhora poderia contribuir com a igreja para que o seu marido não saiba o que você fez lá com o João. E a pessoa se sentia ameaçada e era mais ou menos assim que funcionava o negócio. E aí as pessoas deixaram de ser burras a ponto da igreja controlar completamente a religião. A igreja no modo religião, porque a igreja de Jesus ela é perfeita. E a gente confunde muito a igreja com a religião. Então, se você sofreu qualquer frustração com a igreja, não chame isso de igreja. A igreja é o corpo Cristo, é o corpo vivo de Cristo na terra. Não tem nada a ver com igreja isso aí que você passou. Não tem nada a ver com igreja o que você sofreu, não tem nada a ver com igreja, talvez o evangelho distorcido que chegou até a tua casa e te enganou num resultado que você achava que era e não era. E era assim que funcionava. E aí por que a gente precisa trocar o mundo? Que esse é o mundo. O mundo não é a música mundana. O mundo talvez é a tal da igreja na religião. Esse é o mundo. A igreja ela tem mais poder sendo religiosa do que o próprio mundo, entre aspas, o que a própria informação mundana, que talvez você acha que é o que te estragou. E nessa manhã, selando aqui o que o Taylor pregou junto com o Gus, por que a gente precisa mudar a mente? Qual que é um dos passos ali para a gente acessar o reino de Deus? É a metanoia, é a mudança de mente, é se arrepender. É se arrepender, parar de fazer o que está fazendo e começar a fazer outra coisa. Mudar na sua mente aquilo que você tem de perspectiva sobre como você vai agir amanhã. Assim a gente acessa o reino de Deus, porque é de lá que a gente veio. Igual eles falaram. A nossa cidadania ela não é brasileira. A cidadania do alemão não é a Alemanha. A cidadania do australiano não está na Austrália. A cidadania de todo ser humano que foi sonhado antes do mundo existir é lá onde ele foi sonhado, lá no céu. Então, a sua origem, onde você foi criado, é de lá que você veio e é com essas virtudes que Deus ele sonha que você viva aqui na terra. E não com as virtudes que o mundo, que a religião, ela te impressiona talvez e vai chegar uma hora que não vai bater e você vai se frustrar, porque ela é muito momentânea. Então, todos os prazeres do mundo são momentâneos, mas aquilo que Deus faz é eterno. A Bíblia fala que Deus ele plantou a eternidade no coração do homem, e a falta que você sente é essa falta da eternidade, provavelmente. E o que eu tenho para te trazer nessa manhã, e eu tenho um pedido e um convite para te fazer, vamos tentar trocar o mundo que está na tua vida pelo reino de Deus?
Vamos escolher, tira tudo que é mundano, tira tudo que é religioso, tira tudo tudo aquilo que você sente que você precisa fazer para conquistar. Provavelmente isso tem um pingo de religião. Provavelmente isso aí tem um pingo de orgulho, de doutrina. Provavelmente isso tem algo ali te cercando e te fazendo escravo para você chegar em um ponto. E eu tenho uma novidade de vida para te falar nessa manhã. Você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo da circunstância. Você foi feito e projetado para viver o reino de Deus aqui na terra. Você não foi projetado para viver o mundo aqui. Porque toda boa dádiva, assim como eu falei aqui em Tiago 1:17, toda boa dádiva, tudo o que é de bom, vem do Pai que está nos céus, vem do Pai das luzes. E esse Pai, ele é imutável, porque se ele mudasse, tudo viraria escuridão. Só que o propósito dele é que você viva na luz. E você viver na luz, deixa eu te falar uma coisa, não é você estar 100% perfeito e sem erros, e não, porque eu já ouvi várias histórias de pessoas, não, mas eu não estou pronto para ir na igreja. Mas eu não estou pronto para estar lá. Então, é por isso que você tem que estar lá. Porque você acha que você não está pronto. E aí você veio aqui porque você acha que talvez em algum momento você falou, eu não estou pronto. Mas eu não estou pronto, então é por isso que você está aqui, para eu te falar que você está pronto, na verdade. Que o Espírito está pronto. E o sonho do Deus Pai é que você viva através do Espírito. E não através da carne. É que a sua alma ela se incline para as coisas do Espírito. E não para as coisas da carne. É isso que o céu tem para você. Essa vida pesada, essa vida de aflição. Deus tem me falado muito há alguns meses já sobre uma vida leve. Uma vida que você não se inclina na circunstância que está sobre você. Você se inclina para a promessa de Deus sobre a tua vida. E Deus, ele é um Deus que ele não muda na palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele, na verdade, ele já cumpriu. Ele prometeu a redenção. Ele prometeu o Filho. E ele entregou o Filho. E ele prometeu que ia ressuscitar o Filho. E ele ressuscitou o Filho. E o Filho falou que quando ele ressuscitou, você ressuscitou junto com ele. Então ele cumpriu o que ele prometeu. Então tudo está pronto para te receber no reino. Basta você mudar a sua mente. Nessa manhã, eu quero convidar você a mudar a sua mente. Eu quero convidar você a entender que a tua mente, ela precisa entrar naquilo que é entendido no reino de Deus e não no mundo. Então, talvez a conta ela não fecha. Talvez a semana ela fica bem incerta. Talvez parece que não vai dar certo, né? Então, a gente viveu alguns testemunhos durante essa semana. E eu estava falando com o Felipe. A gente conversou sobre algumas situações e parecia que não ia dar. Então, na segunda-feira, se eu olhasse para terça, quarta, quinta até hoje, parece que não ia dar. Não ia dar. Não vai dar. Então, e agora? Mas é que tá. Eu preciso entender o que Deus tem para hoje para mim. O que Deus tem para hoje. O que Deus tem para hoje é eu colocar toda a minha confiança nele. O que Deus tem para hoje, ele só está esperando eu falar assim, ó, o que eu tenho hoje para você, eu dependo da tua confiança em mim. É como se você estivesse num precipício, ó. O que você tem para mim agora? Eu estou no precipício. E Deus está em cima do precipício, assim, ó, com a mão estendida para você. E o que Deus tem aquele momento para você? Ele tem ele para você. A mão dele está assim, ó, estendida para você. Só que para pegar na mão dele e ele te salvar do precipício, o que você tem que fazer? Você precisa confiar. Você precisa segurar, largar a mão da rocha aqui, ó, e agarrar a mão dele. E confiar que ele vai te segurar. E esse é o único modo da gente poder não só sobreviver. Porque se eu fosse pensar nos próximos dias, se a gente fosse pensar nos próximos dias, né, Fih? A gente nem sobreviveria. Quanto mais viver. E a nossa promessa é que a gente tenha uma vida em abundância. A promessa que Deus deu para nós é que a gente acesse uma vida e uma vida em abundância. E não vocês fiquem se matando para sobreviver, para tentar mais um amanhã, para tentar depois de amanhã conquistar aquilo que talvez nem é para você. E a gente não fecha os olhos para simplesmente confiar em Deus. E eu quero que você acesse esse lugar de paz essa manhã. Eu quero que você acesse esse reino. Essa pureza do reino, essa simplicidade do reino, ela depende da tua mudança de mente. Tudo que é de bom só vem do Pai, e esse Pai está no reino. E ele te posicionou do lado dele nas regiões celestiais.
E o meu desejo é que você tenha a certeza do amanhã, através da fé. Tenha certeza no amanhã, através da fé, através da confiança no Pai que está no céu, que te ama incondicionalmente. E se esse Pai, ele coloca as folhas nas árvores, se esse Pai, ele traz a chuva para o campo, se esse Pai, ele cuida do passarinho, por que ele não vai cuidar de você? Não tem como. Não faz sentido para mim. Já há algum tempo eu me posicionei e falei assim, ei, não faz sentido, eu vou parar de cantar, eu vou parar de falar, de pregar, eu vou parar, porque se eu não viver isso, não faz sentido ficar falando, é uma hipocrisia. É uma falsidade eu chegar aqui e falar isso para você. E eu decidi não viver assim. E eu quero compartilhar o testemunho dessa semana que a gente estava conversando. A famosa frase, a água bateu, né? Não vou terminar, porque tem crianças hoje aqui. Quando a água bate, né? Você fica com aquele negocinho, e agora? E aí eu estava bem tranquilo. Falei, não. Eu tenho um aba. Eu não estou sozinho. Eu tenho um aba. Não sei como vai ser. Conversei com o Cal. E eu fui confirmar alguns pontos com ele. Assim, eu falei, isso aí, já fiz isso. Olhei assim, fiz tudo o que podia fazer. E aí eu lembrei de uma coisa, que não é sobre eu fazer. É sobre ele já ter feito por mim. Aí eu falei assim, então tá bom, vai dar certo. E era para realmente encerrar a semana ali e eu falei, e agora? Será que eu peço para alguém? Será que eu fico quieto? Será que eu só oro? Eu falei, Espírito Santo, eu quero me discernir isso. E a palavra era só descanso. Descansa que eu sou teu pai. O pai está on. O pai está on. Não está offline. Ele está online. 100% online. E o meu cabo de rede está lá no computador, lá ligado no céu. Não está aqui na terra. Passou a segunda, passou a terça, a quarta, a quinta. O que tinha que acontecer, aconteceu de maneira sobrenatural. Cheguei no outro dia, outra coisa sobrenatural que eu não esperava. E pessoal, de segunda até hoje, teve terça, quarta, quinta, sexta e ontem. E aqui estou eu, falando com vocês, testemunhando isso. Não faltou nada, a gente não teve dúvida de que ia faltar. E essa é a vida com Jesus. Só que eu não fiquei pressionado pelo mundo, não fiquei pressionado pela reputação, porque você é um homem, e é você que tem que se virar, e é você que tem que fazer, e você tem que conquistar, porque você é o homem da casa, e você tem que manter, porque você é pastor, você tem que manter essa reputação. Eu falei, eu não tenho que manter nada, quem me mantém é meu pai, ponto final. Eu não tenho que manter nada. Eu estou cansado de manter as coisas pela minha mão. E é isso que está fazendo as pessoas cansadas, é isso que está te cansando. Você está mantendo as coisas pela tua mão, e é isso que está te deixando cansado, e você está morrendo, e você não sabe nem mais por que você está fazendo o que você está fazendo. Para de fazer o que você está fazendo se você não sabe nem o porquê que você está fazendo. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos comigo agora. Eu quero convidar o Gui aqui. E o Gui vai estar conduzindo uma oração junto com você nesse momento. E eu quero que você entre nessa realidade hoje, que você vai sair daqui leve. Hoje é o primeiro dia da semana. Segundo o nosso calendário, não é a segunda o primeiro dia. O primeiro dia é o domingo. E hoje, nesse domingo, você não podia estar em melhor lugar, com melhores pessoas. E você não poderia ter uma melhor vida na qual você vai ter a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você. Eu quero que o Gui conduza esse momento com a gente. Amém. Mantenha teus olhos fechados, pode baixar tua cabeça. Eu quero que nesse momento você examine teu coração, examine teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções. Convide o Espírito Santo dentro de você, o Espírito dentro de você a conversar com você. Nós acabamos de ouvir há poucos minutos atrás duas crianças falando sobre o reino de Deus. E como é incrível que parece que para duas crianças é mais claro do que para nós adultos o que é o reino de Deus. Como que a fé deles parece que enxerga melhor do que talvez eu e você enxergamos o que é o reino de Deus. E de fato Jesus um dia conversou com um homem muito conhecedor, um homem muito esperto, um homem que era líder de muitas pessoas. E Jesus falou para esse homem, é necessário nascer de novo. O teu problema é que você não nasceu de novo.
E nesse Dia das Crianças, a gente comemora, a gente celebra a vida de crianças, a gente celebra com muita alegria em um culto como esse. Só que eu quero, nessa manhã, celebrar uma criança, celebrar um bebê dentro de você, um nascimento novo dentro de você. De fato, é impossível a gente entender o que é o reino de Deus se a gente não nascer de novo. E é exatamente isso que esse homem disse para Jesus. Falou, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Isso é impossível. Mas Jesus fala o tempo todo, é necessário que você nasça do Espírito, é necessário que você nasça do alto, é necessário que você nasça de Deus. E é só assim que o Espírito dentro de nós nasce, é só assim que a gente começa a ver sentido nas coisas que Deus fez, nas coisas que Jesus deu para nós. Perceba, quanto mais a gente cresce, mais a nossa vida, mais o nosso tempo foca em sobreviver, em ver como é que eu faço para não morrer tão cedo. Perceba o quanto a gente gasta tempo tentando parecer mais jovem. A gente usa maquiagem, a gente faz processos no cabelo, a gente cuida das rugas para tentar parecer mais jovem. Mas quanto mais a gente tenta ser mais jovem, quanto mais a gente tenta se vestir como algo mais jovem, mais isso prova o quanto nós estamos envelhecendo. Mais isso prova que o corpo e que nossas tentativas de ser jovem e de parecer que nasceu de novo são falhas. E só existe um jeito de nascer de novo. Só existe um jeito de nascer de novo. E é pedindo para Deus, Pai, me dê uma nova vida. Nesse momento eu quero nascer de novo, Deus. Eu quero ser teu filho. Eu não quero mais tentar todas as coisas pelo meu próprio esforço. Eu não quero mais eu tentar sobreviver. Eu não quero mais eu tentar parecer jovem. Mas eu quero ser um bebê mais uma vez. Eu quero ser um bebê mais uma vez. E o que Deus te dá não é uma chance de começar a vida do zero. É muito mais do que isso. Mas é você eternamente, essa criança, pro Pai que criou você. É você ter eternamente esse Pai ao teu lado, esse Pai que desenhou uma vida para você, esse Pai que tem um caminho, que tem sonhos, que tem desejos e pensamentos de paz para a tua vida, que tem um pensamento de um futuro brilhante, pensamento de um futuro caminhando ao teu lado, muito mais do que uma vida só de tentar fazer as coisas dar certo. Eu quero nessa manhã estender mais uma vez o convite que o Taylor estendeu agora há pouco, mas o convite para você nascer de novo. Se puder manter teus olhos fechados nesse momento, eu quero que você pense, que você examine isso. Todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que trabalha de forma voluntária nesse lugar, só faz isso porque nasceu de novo, porque lembra do dia em que nasceu de novo. E por causa disso a gente faz isso com leveza. Não como o Léo disse aqui, como as igrejas que jogavam culpa nas pessoas e em troca disso havia ação das pessoas, mas por causa de gratidão, por causa dessa nova vida que nós temos. Eu quero te fazer esse convite. Se nessa manhã você quer nascer de novo, você quer declarar que essa é a manhã em que você nasce de novo, em que você se torna esse bebê novamente, eu quero convidar você a levantar a tua mão, reconhecer que nesse dia das crianças, em 2024, você nasceu de novo. Você pode levantar a tua mão, se você quiser. Amém, eu vi uma mão, eu vi mais uma mão. Amém, você pode baixar a tua mão. Amém, amém. Quando a gente nasce de novo, ao declarar e ao entender que eu nasci de novo, você e eu, nós olhamos para Deus e falamos: Deus, eu quero a vida que flui de você. Eu não vou tentar da minha própria forma, eu não vou tentar mais me sustentar, tentar me enxergar da forma com que eu defino, mas eu quero a identidade que você me dá. Eu quero a identidade que você me dá como teu filho, Deus, como teu filho. Se mais alguém nessa manhã gostaria de tomar essa decisão, todo mundo está de olho fechado, eu só peço que você levante sua mão para a gente fazer essa manhã em que você entende o teu nascimento, amanhã em que você nasce mais uma vez. Amém. 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 Eu quero convidar nesse momento então as duas pessoas que levantaram a mão. Nós queremos orar por você. Nós como igreja queremos comemorar esse teu novo nascimento. Queremos declarar o Espírito Santo na tua vida. Então, se você levantou a mão, eu peço que você fique de pé e nós queremos orar por você. Amém. 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 Isso enche nosso coração de alegria. É só por isso que a gente faz isso todos os domingos. E todo mundo que estiver ao redor, se você puder, estenda a tua mão sobre eles. Vamos tocar a vida deles, vamos abençoar eles com batismo do Espírito Santo. Pai, nós declaramos e nós entendemos, Pai, nós testemunhamos que duas vidas nasceram novamente, Pai. Não mais a vida humana, Pai, mas agora a vida divina dentro delas, Pai.
Nesse momento nós ouvimos o choro de um bebezinho nascendo, Pai, um choro de uma nova criança, Pai, de uma nova vida, mas não mais com a natureza humana, não mais com a natureza de ser humano, mas com uma natureza que você nos deu, como filhos de Deus, Pai. Nesse momento nós vemos 2 filhas de Deus nascendo novamente, Pai, e nós convidamos a Tua vida, o Teu Espírito, o Teu sopro, o Teu respirar dentro dessas vidas, Pai. Que nossa vida possa ser além do corpo humano e finito que nós vivemos, Pai, mas que a gente viva agora pelo Teu Espírito, que é infinito, Pai. Obrigado pela eternidade, Pai, que você nos dá. Obrigado pela vida eterna, Deus. Obrigado pelo sopro dentro de nós, Pai. É o Teu ar que nós respiramos nesse momento, Pai. Eu declaro uma vida nova. Eu declaro que o que era antigo, que o que nos prendia não prende mais. Que o pecado que a gente estava condenado a repetir não nos prende mais. E nós agora vivemos debaixo da Tua graça, Pai. Debaixo do Teu amor, Pai. Debaixo da Tua liberdade, Pai. Nós temos a liberdade de escolher viver a vida debaixo de você, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você já se sentiu assim? Deformada? Presa num lapso? Revivendo conversas como se estivesse faltando algum pedaço? Você fecha os olhos e ainda enxerga aquela menina aflita, em busca de acolhimento. Um lugar seguro ou alguém que consiga colocar em palavras aquilo que só você sente. Eventos que ocorreram há muito tempo alteram de modo quase permanente muitas mulheres. O coração ferido da mulher que sofreu abuso ou a mente da menina que presenciou os mais hediondos atos de crueldade e testemunhou espancamentos, estupros, agressões, é semelhante a uma boneca de pano rasgada, e seus tecidos continuam a fazer-se visíveis ao longo da sua vida. E até mesmo as lágrimas mansas, os passos apressados e os olhares vazios evidenciam a busca pelo encontro da voz que colocará em palavras essas feridas abertas. Então, essa mulher recebe um toque. Um toque daquele que ainda a vê como a menininha que usa grandes laços, vestidos esvoaçantes e sapatinhos de boneca. Aquele que escuta o som dos pés correndo sobre o assoalho. Aquele que chorou por ver a sua menininha passando por injustiças é o mesmo que hoje a chama, assim como chamou Esther, Débora, Maria Madalena, Sara, Ana e Ruth. Eu sei, não é possível alterar o passado, mas você é uma sobrevivente. É a cura para crises. Quem sabe não foi para um tempo como esse que ele a levantou? Do outro lado do silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Descobrir a sua voz não é uma conquista, mas um encontro. E esse encontro foi marcado. Você aceita o convite?